Estamos iniciando mais um programa podcast Café com Letras. Hoje trazendo aqui a escritora e pedagoga Yara Schemegel. É uma satisfação, é um prazer ter essa pessoa interessante aí da nossa literatura do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente por fazer parte da ALB, que é a Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Yara. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Quero desejar uma boa tarde a todos que estão assistindo, a nossa equipe aqui presente. E uma satisfação estar aqui e, de primeira mão, então, quero te parabenizar por esse programa, por esse podcast, que é excelente, que proporciona, né, avanços para a nossa literatura, o conhecimento, a valorização dos escritores independentes. Então, este programa está de parabéns. Olha, muito, muito legal mesmo. A gente, quando objetivou a criação do podcast, que surgiu depois da última Feira do Livro, numa conversa entre os amigos ali, os escritores, a gente tomou a decisão de fazer para realmente mostrar o dia a dia, a funcionalidade e como se porta, né, os escritores independentes, principalmente de Porto Alegre e do nosso Rio Grande do Sul. Mas vamos iniciar fazendo uma pergunta à nossa convidada especial, a escritora Yara. Como a Yara, empresária, pedagoga e aposentada, lida com todas essas funções e ainda com a literatura? Como é que tu faz para repartir tudo isso? Olha, é uma boa pergunta, faz eu até ter uma reflexão. Um pouco tem a ver com a minha personalidade. Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso e eu, desde sempre que eu me conheço, eu fui uma pessoa sempre muito ativa. E eu não consigo ficar muito tempo com uma atividade só. Então, assim, o meu lado criativo ele é muito forte. Tanto é que depois eu acabei fazendo artes visuais também, porque percebi que a arte faz parte da minha vida desde sempre. Mesmo eu não sabendo, ela já fazia parte. E a literatura é arte também. E a fotografia, que eu amo de paixão, é arte também. Interessante. Então, a arte já estava permeando sem eu saber a minha vida. E mesmo eu ter começado, né, comecei na área industrial, comercial, né, porque a minha primeira formação é contabilidade, depois eu fiz administração, depois é que eu fui fazer pedagogia, depois artes visuais, e agora eu sou graduanda em nutrição. Olha aí. E quero trabalhar na área da saúde com a literatura, né? Mostrar que os alimentos, a poesia alimenta a alma e o alimento o corpo. Então, eu vou trabalhar com as duas extremidades, tanto a alma como o corpo, através da poesia, a alma, e através da nutrição com o corpo. Então, a minha intenção, o meu objetivo é trazer a nutrição paralelamente na literatura também. E aí, então, pensando nisso, essa minha diversidade, essa minha ansiedade de conhecimento, que eu sempre tive, faz com que as minhas graduações, o meu conhecimento, ele venha paralelamente com tudo que eu preciso. Porque a literatura, ela abrange todos os temas. E como ela abrange todos os temas, a gente precisa um conhecimento um pouquinho de cada uma. Então, cada uma área que eu atuo, consequentemente, ela vai me trazer benefícios com esse conhecimento que eu estou adquirindo. E, então, é um complemento, porque o escritor, como qualquer outra profissão, ele precisa e carece muito do conhecimento. Então, esses aprendizados eles são fundamentais para a gente também poder desencadear esse trabalho literário com qualidade, que é o que a gente deseja, né? Sim. E a empresária, no meio de tudo isso, como é que fica? Na realidade, a empresária nasceu antes da escritora, Exato. praticamente. Então, através do meu trabalho, porque eu trabalhei com várias áreas, né? Eu trabalhei, como eu falei, com a indústria, eu trabalhava em empresa familiar com meu pai, que o meu pai tinha indústria de artefatos e cimentos, tinha construtora e tinha empresa de materiais de construção. Então, eu permeei no comércio, nos serviços, né? Construtora. E também na área da agricultura, depois, com o Carlos, meu esposo, a gente trabalhou 17 anos plantando arroz. Então, outra área que a gente trabalhou, eu trabalhei muito na área de custos, né, também. E depois disso, então, eu comecei a trabalhar no ensino superior. Fui convidada para trabalhar no ensino superior. E aí que veio a minha paixão pela educação. E até é interessante, porque as minhas colegas de fundamental e ensino médio
foram todas para pedagogia. E eu, em função do meu pai, o meu pai, eu acho que me buscou para dentro das empresas, trabalhei na área, né, do comércio, serviço, e não fui para o lado da pedagogia. E eu fiquei muito feliz, porque eu entrei na pedagogia bem depois, quando a pedagogia já estava com um outro processo totalmente diferenciado daquela época, se eu tivesse entrado. Então, Sim. eu me senti feliz, assim, todas as formações que eu tenho, eu entrei no momento certo, porque há transformações nas profissões, né? Contabilidade mesmo, contabilidade não era reconhecida. O técnico Exato. fazia o trabalho do contador. E Contador. quando eu entrei, foi a fase já que o contador já era reconhecido como, né? E os técnicos, só aqueles que tiveram o direito adquirido, que foram poucos, mas agora, né, só quem é bacharel em contabilidade que pode trabalhar na área. Sim. Então, eu entrei na hora certa. Depois, a administração também. Eu entrei depois, teve muitos avanços na área administrativa, muito progresso, que também foi legal. E a pedagogia, a mesma coisa. Então, eu entrei no momento certo. E quando eu entrei na pedagogia, que eu comecei a trabalhar com a educação superior primeiro, eu trabalhava com formação de professores. Então, aí que eu comecei, a literatura começou aos poucos me cativar. Eu comecei a participar de antologias aqui em Porto Alegre, para experimentar como é que era isso. Claro, claro. E aí, em 2012, então, que surgiu o meu primeiro 12, que eu, assim, tenho um marco da minha carreira literária em 2012, que foi com o meu primeiro livro. Apesar que aconteceu uma coisa interessante comigo. Em 2011, depois de eu trabalhar com várias escolas, trabalhando com as escolas todas, elas me conheciam e tal, me convidavam para fazer trabalhos, palestras, oficinas de poesia, mas eu não tinha livro, né? Eu nem pensava em ter livro. Para mim, aquele trabalho era o trabalho de sala de aula que eu estava colaborando, né, com os professores. E aí me convidaram em 2011 para mim ser patrona da Feira do Livro de um município vizinho de Cerro Grande do Sul. Oh, E aí eu fiquei pensando, mas como assim, patrona sem livro? Eu achei que nem podia, né? Não tinha conhecimento. claro, claro. Mas aí o que eu pensei? Eu tinha muitos trabalhos, só não tinha publicado eles, mas eu tinha bastante trabalhos, né? Mas não estava publicado. Aí eu montei um livro artesanal, né? Com minhas obras todas para mostrar para o pessoal. E também criei na gráfica um cartão como se fosse assim, um agradecimento para as pessoas, os leitores que fossem na feira. Então, a minha primeira feira do livro foi em 2011, né, que eu recebi a primeira feira do livro de Cerro Grande do Sul. E foi bem interessante também, por quê? Porque o Teddy Correia, que eu sou fã dele também, ele é escritor e cantor, Sim. ele era homenageado e eu era patrona, e eu achei que tinha que ser o inverso na minha cabeça. Então, eu fiquei muito honrada, que até foi importante, porque com isso fez com que eu me incentivasse, senão eu tenho que ter o meu primeiro livro, né? Porque, né? E aí se lançou a carreira da escritora, né, e poetisa. E qual foi o teu primeiro livro? Diadia.com Poesia. Aí eu peguei todo um apanhado que eu tinha das minhas poesias, que eu já tinha participado de uma antologia aqui em Porto Alegre, da Associação dos Previsores do Rio Grande do Sul, que é aqui na Borges, aqui, eles tinham, não sei se eles estão ali ainda, mas a sede da associação era aqui naquele prédio ali. Isso. E eles, como eles também iam lá em Camaquã, na faculdade, fazer palestras, a gente começou a interagir, eles me convidaram para mim participar dessas antologias. Para quem não sabe, eu sempre gosto de explicar, porque às vezes as pessoas não sabem o que é antologia e coletânea, né? Então, antologia e coletânea são livros escritos por mais de um autor. Por exemplo, essa aqui é uma coletânea que eu participei esse ano, eu trouxe porque é a última, porque eu tenho várias coletâneas, quase 100 coletâneas que eu participo. Sim. E essa aqui é uma coletânea do Movimento Nacional Elos Literário, que é a Pérola, que é a coordenadora, que ela é uma baiana, né, que tem paixão para o Rio Grande do Sul. Então, ela fez essa coletânea, que tem 13 anos, todos os anos tem um tema. Esse ano foi Baú das Inspirações. E sabe como é que surgiu esse nome aqui? E essa? Ela tem 13 anos, mas com temas todos os anos diferenciados. Sim, claro. Porque aí ela tem uma página nas mídias, e eu comecei a participar através da LB, que tem um elo com eles, né? É um elo, né? É coletânea Elos. E comecei a gostar do trabalho deles. E aí eles criaram, tem um grupo, um poema, Baú das Inspirações, começaram a colocar textos. E aquilo virou um texto só com várias mãos.
E, inclusive, eu também estou nesse poema, que é Sim. Baú das Inspirações, mas tem um outro aqui dentro que é só meu. Então, é uma coletânea onde tem vários escritores, vários autores, então a gente chama de coletânea ou Claro, antologia. Quando é solo, né, aí é só a autoria só do escritor, né? Que claro. pode ser feito também com 1, 2, 3. Esse aqui dá para perceber que são muitos autores, Sim, né? claro. Para quem quiser olhar aqui. Muito E bonita, né, a a capa, a apresentação, a apresentação, capa, né, ficou muito boa. e aí, assim, nós já estamos Eu não convidados. conhecia essa aí, não conhecia. Esse aqui, primeira vez que eu participo esse ano, foi o lançamento aqui foi o lançamento na Bahia, e também eles fizeram agora em abril o lançamento aqui em Porto Alegre. E a turma da Bahia veio e a gente fez o lançamento junto com porque não é só da LB, tem vários escritores que Sim. também são de outros movimentos ou até mesmo independentes. E esse ano, então, eu participei a primeira vez, fui convidada, já estamos participando, em março de 2026, nós vamos à Bahia para lançar mais uma edição dessa coletânea aqui. Que Então, e o primeiro livro, então, foi diadia.com Poesia. Que legal. Hoje são 12 livros, né? Sim, Esse meu livro aqui, não sei se o pessoal consegue enxergar, tá vendo. é Memórias e Meus Escritos. Eu criei ele exatamente para mostrar um pouquinho do meu trabalho, dos meus 10 anos de trabalho, que foi em 2022. Esse livro foi lançado em várias feiras da nossa região lá, porque eu moro em Camaquã, para quem não Sim. sabe, eu não falei antes, né? Eu resido em Camaquã, que é a região da Costa Doce. E Camaquã é polo de 12 municípios, né? Então, naquela volta ali toda, a gente faz trabalho literário em todas as cidades. Eu fui patrona o ano passado eu fui patrona também de Barão do Triunfo, que é a cidade vizinha ali, e Sim. também São Lourenço do Sul, que não faz parte do polo, que é um pouquinho mais longe, Sim. mas também tem um carinho muito grande para São Lourenço. A gente trabalha bastante lá em São Lourenço. São Lourenço é mais no sul do estado, né? Fica ali entre Camaquã e Pelotas, Pelotas, né? Mais é. 50 quilômetros, se não me engano, Sim. de Pelotas ali. Fui patrona também da feira de Pelotas e também de Camaquã o ano passado, né? Então, esses livros aqui, eles fazem, os meus livros, a minha história, os meus livros fazem parte dessa biografia, que conta um pouquinho da minha vida, dos meus livros e também, né, mostrando um pouquinho, uma amostra do meu trabalho, alguns poemas, alguns textos. E como era uma edição especial dos 10 anos, que até quero agradecer aqui em público, né? Esse livro aqui Sim. foi feito pela Alternativa, editora Alternativa, onde o Milton e a Ilma são nossos parceiros, e todo, né, o trabalho, né, de elaboração, muita ajuda da Ilma nesse livro aqui, que contava com muitas fotos, muitos textos. Então, é bem complicado de fazer um livro assim, e ela foi muito importante para mim, então eu quero fazer um agradecimento em público para a Foi feito Ilma. pela Alternativa. Alternativa, editora Alternativa. É minha parceira também. E aí, esse livro aqui, então, é o Dia a Dia. E o segundo livro é Reflexão, Emoção, Ação, que tem aí assim, ó, o primeiro livro ele foi capa vermelha, aí começou a ficar uma coletânea. Sim. Cada ano é uma capa de livro, ele tem o mesmo formato, é o livro só de poesia. O meu primeiro livro foi um de poesia, e ele virou uma coletânea, onde ele tem as capas coloridas para diferenciar os anos. Claro. Todos eles são são minhas, com fotos minhas, né, de algum momento daquele ano. Sim. Então eu coloco ali. E aí eu fui criando algumas coisas por inexperiência, que eu não sabia como fazer, fui criando mecanismos até pela ideia dos leitores. Os leitores me ajudam muito a fazer essa coletânea, que é desse aqui. Esses dois aqui fazem parte da coletânea do livro só de poesia. Eles são só poesia, mas cada ano ele tem uma capa, ele tem um contexto. Um brinde à vida, então, ele tem um contexto, ele tem uma ideia, ele traz novidades. E aí eu criei também uma parte aqui no fundo, que eu achei interessante, que é onde eu coloco em todos eles, depois, claro, os primeiros não, porque não eram da ideia, né? Mas esse aqui, ó, as últimas páginas se chama Curiosidades. O que é curiosidade? Se tem algum poema que eu fiz de uma forma diferente, eu passo para a pessoa dizer. Eu gosto muito de acróstico. Né? Quem me conhece sabe que eu amo acróstico. Por quê? Porque eu sou do tempo das palavras cruzadas. Sim. E o acróstico ele tem uma semelhança, né? Onde tu coloca, né, uma palavra na vertical e os versos na horizontal. Por que ele me cativa mais? Porque eu sou movida a desafio.
E o acróstico é um desafio. Por exemplo, se tu vai fazer um poema, vamos fazer um poema agora sobre água, né? Então, tu vai pegar a palavra água e vai fazer algum texto, né, ali, qualquer um formato que for. Agora, se tu colocar um acróstico, é água, Sim, ele tem que fechar com aquela claro, palavra. Então, ele claro, é claro. muito mais desafioso. Que nem os nossos famosos escritores da antiguidade, né? O que eles faziam? Soneto. Por quê? Porque o soneto tem uma quantidade certa de versos, né? E uma quantidade certa de estrofes. Então, isso o quê? São desafios que os escritores vão criando para dificultar e melhorar a escrita. Claro. Claro, tu pode fazer um poema livre, mas tu pode criar mecanismos, e isso eu faço, eu tenho uma oficina de poesia, que até para quem estiver depois assistindo, é gratuita. Claro que como eu moro em Camaquã, depende de agenda, Lógico. mas é um trabalho que eu faço com muito amor e carinho, que é o meu terceiro livro, aquele que eu estava mostrando ali, eu primei por colocar cada poema de um formato. Então, tem poema com versos soltos, livres, tem soneto, que é esse que eu falei, que tem a quantidade certa de versos e estrofes, tem a redondilha, que redondilha era uma forma que era usada antigamente, hoje quase não se usa. Tem ali poemas grandes, menores, com rima, sem rima. Tem poemas que eu escrevo com letras, com números. Tem poemas que eu gosto de escrever, depois eu vou te mostrar um aqui, que é em formato, quem gosta de desenho, Sim. fazer em formato de flor, em formato. Eu fiz amanhã é o dia, se eu não estou falhando, hoje é o Dia Mundial do Livro, amanhã é o dia do chimarrão. E aí eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver se é nesse aqui, esse aqui também é, ó, esse aqui, um brinde à vida, eu fiz para brindar em forma de Uma uma taça. taça. Oh, que Então, isso aí bacana. eu gosto de mostrar para as crianças, para eles É saber os verdade. vários formatos que tem para te fazer um Sim, poema. Porque às sim, vezes a criança diz assim, eu não gosto de poema, mas ele não sabe como fazer e nem os formatos que tem e as formas que tem. Então, ele conheceu um poema e ele acha que aquele poema é daquela maneira. Ou muitos ainda têm a ideia que o poema é para namorado e namorada, né? Antigamente era. Mas sim. não, ele é também para namorado e namorada, mas ele é para qualquer tipo de assunto. Eu provo e eu desafiei, né? Eu não sei se você descobrir, me fale. Mas o meu livro, Meu Pé de Laranja Urbano, ele é uma poesia que eu transformei em livro. E eu nunca vi um livro de infantil ser transformado de uma poesia ser transformado num Num livro. livro. Depois nós vamos falar mais dele, né? É, tem uma pergunta aí sobre É. isso. E aí depois, então, o terceiro livro, aí esse segundo livro, ele tem a capa dele é uma pitanga que eu sou os meus poemas, o tema principal é a natureza em todas as formas, Muito bom. natural, mineral, Sim, humana, e também, né, os sentimentos que faz parte da poesia. Não existe poesia sem sentimento, né? claro, claro. E as datas comemorativas que eu gosto muito, por quê? Porque quem trabalha em escola sabe que as datas são importantes para a gente fazer reflexões. Sim, E as reflexões são fundamentais para qualquer assunto, né? Então a claro. gente pode trabalhar. Então aqui, nesse aqui, não sei se vai ficar fácil de ver, mas você pode ver, é a minha pitangueira da calçada, né? Então quem não tem muito espaço pode plantar na calçada as suas Pode, árvores. Eu tenho claro. uma amoreira, eu tenho uma pitangueira, eu tenho um meu quintal. Eu acho que é mais ou menos essa peça aqui. E Sim. ele tem o meu pé de laranja urbano e tem bananeiras e tem flores, né? Então não é desculpa dizer que Que não não tem pode. espaço, Não né? tem espaço, né? Tem espaço sim. E aí o terceiro livro é Poesia, um bálsamo à vida. Bálsamo é remédio, né? Sim. E esse terceiro livro aqui, ele foi interessante porque foi um ano muito especial para mim, 2014, que foi o ano que nasceu meu primeiro neto. Mas também eu tive uma notícia triste no ano de 2014, não no mesmo mês, que foi a morte do meu cachorro que tinha 14 anos, Ah, né? E aí aí a capa do livro ia ser do meu dogo, mas aí como veio meu neto, eu disse, não, mas a gravidez não tem como adiar, ele sim, já aconteceu, né? claro. Então aí em 2014 eu coloquei a capa da barriga da minha nora ali, ó, com o meu primeiro neto, Sim, sim. né? E foi o ano dos meus 50 anos também, né? Coincidência, né? Foi um ano especial em todo sentido. Mas aí em 2015 eu coloquei a capa do meu doguinho, né, para homenagear ele, que eu digo pro meu neto que o meu doguinho só faltava falar, né? É Ele incrível, sabe né? que a gente mora perto do centro universitário.
e tinha eventos, e ele ia, participava dos eventos, subia a escada, descia a escada, participava de tudo. Ele era assim, ele era livre. A gente fez um portãozinho na grade, ele andava livre na cidade, todo mundo conhecia ele. E era um vira-lata, né? É um Sim. vira-lata salsichinha. A mãe dele era Fox misturada, e ele saiu com as perninhas curtas. Mas ele era muito simpático, né? E ele sabia tudo, ele andava. E outra coisa que ele tinha de peculiaridade, né? A pet não era muito longe, mas eram umas quantas quadras. A Sim. gente largava ele na pet e ele voltava para casa sozinho. Isso eu também nunca vi, né? O cachorrinho ia na pet e para ir ele não ia porque ele não gostava de banho, né? Aí tinha que deixar ele Tem que lá. levar meio na força. Vai tomar banho lá, porque ele era de rua, né? Claro, claro. Mas aí para voltar, ele tranquilo, largava ele lá, ele se vinha embora, não precisava buscar ele, né? E ele tinha o portãozinho dele, ele entrava e saía a hora que queria, né? Então, assim, é muito interessante, tem histórias interessantes, A, né? a LB, o Pantaleão, está lançando uma coletânea sobre pet Sim, agora, né? até ele lançou. E sabe que depois que o preto, a gente chama ele de preto, mas ele é assim, a mãe dele era branca com bolinhas amarelas e as orelhinhas amarelas. E ela teve 5, né, filhotes, e só ele que nasceu com pintas pretas. Então aí nós colocamos o nome de preto porque ele era o único preto, o resto tudo Claro. era amarelo. Mas ele era só as pintas pretas, porque ele era branco com pintas pretas, né? E aí ele lançou, e eu depois que o preto, né? Tá aqui o preto, ó. Ah, Olha a aí cara de a simpático figura aí. dele. Mas ele era bem baixinho, ele não era alto, né? Mas ele era Sim. muito simpático. E 14 anos teve com a gente, né? A veterinária falou que ele durou bastante tempo, porque cachorro de rua, né? Ele É. não dura tantos anos, mas 14 anos para eles ele já era bem velhinho, né? Sim. E aí, então, a gente tinha um amor. E assim, ele era apaixonado pelo meu filho. Ele cuidava do meu filho, não deixava ninguém pegar perto do meu filho, não podia chegar, porque se criaram juntos os Claro, dois, né? claro, claro. Então a gente sofreu muito. E eu não consegui ter outro cachorro. Então, meu filho tem, né? Agora a gente tem no sítio, também tem os dogos, mas a minha casa eu não consegui ter mais. Porque É. assim, então. Porque eu sempre gostei muito de animais, né? E gatos, eu tive uma época, o Carlos não gosta muito de gatos, mas eu tive muitos gatos na minha adolescência, né? Depois, e dogos também. Mas esse aqui ficou. Aí o quarto livro, então, Bendita Poesia, para homenagear o preto, né? E Sim. sempre os meus livros sempre foi assim, era um assunto especial na capa e depois dentro assuntos daquele ano, tudo que girou naquele ano, se teve Copa, 2014 teve aquela tragédia da Copa, então tá lá Sim. no livro. Então Sim. todos os assuntos que mais andam na mídia, os assuntos gerais ali vão sendo pautas através da poesia, porque esses livros aqui são só poesias, né? Sim. Então são coletâneas só de poesia para mostrar o quê? Que a gente pode, né, através da poesia, trabalhar qualquer assunto. Qualquer Claro, assunto tu pode claro, trabalhar claro. e de várias formas. Esse é o meu trabalho. Porque o que acontece? A gente fala, né, da literatura enquanto a leitura, né? Então, quem trabalha com alunos sabe que educação infantil e ensino fundamental e médio é complexo, porque a gente sabe que no Brasil ainda temos uma grande deficiência de leitores, né? Então, o que acontece? Temos também escolas que ainda não têm toda, né, aquele aparato que a gente já está numa era digital e muitas ainda não estão tão estabelecidas para ter um acesso maior. Então, com isso, dificulta esses alunos terem um aprendizado, né, de acompanhar algumas, né, entidades que já estão mais avançadas. Então, através desse nosso trabalho que a gente faz nas escolas, que eu trabalho muito nas escolas, a gente busca o quê? Trazer algo que vá trazer eles para a leitura. E eu me identifiquei muito com a poesia, por quê? Porque a poesia tu pode trabalhar várias formas. Né? Então não é que nem uma prosa, né? Não é que nem um romance, que já é mais complexo. Claro. Para quem está começando, não tem condições. Aí a pessoa, em vez de querer, eu me lembro que a gente era meio que obrigado a ler, né, aqueles autores, né, famosos, a nossa literatura, e que É. muitas vezes afastava a gente por falta de conhecimento. Como é que uma criança ou adolescente vai ler Machado de Assis? Fica difícil. Então, tu tem que ter um conhecimento prévio para chegar lá. Então, a gente era forçado, e aí a gente muitas vezes acabava o quê? Se afastando, porque ficou com aquele trauma. Então, através da A poesia. poesia vai quebrando isso aí, né? Exatamente. Vai Então, quebrando. eu busco, através da poesia, Exato. trazer essa diversidade, trazer temas, né, do cotidiano da vida deles e eles criar, né? Então, a partir do meu modelo ali, bom, eu fiz um acróstico, agora vocês vão fazer o acróstico de vocês. Né? Como é Sim. que vocês vão fazer? Eu fiz um poema sobre uma data comemorativa. Qual é a data comemorativa que tu quer trabalhar? Então, isso eles vão o quê? Criando e desenvolvendo. E gosto muito de fazer, que nem a Pérola fez esse aqui, criar poemas coletivos. Cada um faz um pedaço. Isso traz eles, porque o que acontece? Tu vai ver ali, tá todos participando, né? Então, isso cativa.
Bom, Claro. eu faço parte daquele projeto, daquele trabalho. E isso Sim. faz com que a criança, né, o adolescente, ele se incentive. Então, eu trabalho esse meu livro infantil até as séries finais do ensino médio. Não trabalho só com criança infantil, trabalho também com os maiores também. E aí, o quarto livro, então, Poesia, Auroras, Começos e Recomeços. Aí, uma foto minha, né, de um pôr do sol, que nós estávamos indo para São Lourenço. Tu deve conhecer ali a Ponte do Cristal. Conheço. A Ponte do Cristal, ela ali tem Conheço uns, aquela uns região ali pôr do também. sol maravilhosos, É, dependendo do dia. sim. E Olha aí que nós lindo. estávamos, o Carlos estava dirigindo e eu com o carro em andamento tirei essa foto. Tava um dia, aqui não está colorida, mas o livro é lindo Sim, porque ele é claro. colorido. Colorido, né? Então, esse aqui foi o livro que trabalhou começos e recomeços. Então, por quê? Porque o pôr do sol e o nascer do sol, a aurora, né? E o pôr do sol. Então, trabalhar temas, né, sobre esse começo e recomeço de qualquer assunto que a gente sabe, né, que é importante. Depois veio o Meu Pé de Laranja Urbano, que é o sexto, que está na terceira edição, que depois nós vamos falar. Isso. Esse aqui, o sétimo, então, é Poesia Evoé, Evoé. Evoé, para quem não sabe, é uma saudação, né? O pessoal, eu gosto também de colocar algumas coisas diferentes, mas eu peço para a pessoa pesquisar, né? Claro. Porque hoje em dia, com a tecnologia, antes a gente pesquisava, eu tenho até hoje meus dicionários lá, Sim. a minha É enciclopédia. direto, né? Tá lá e pode olhar, ele tá todo rasgadinho, todo, porque de tanto que a gente É. mexia nele e usava, né? E hoje as pessoas têm a facilidade do celular, do computador, tablet e outros, e às vezes não tem, né, coragem de pesquisar um significado de uma palavra. É. Que isso que vai engrandecer, né, o vocabulário dele e a Lógico. leitura. Outra, tu vai ler um livro, tu não entende, tu acaba não querendo ler mais, porque É tu claro. não sabe o significado, né? Então, esse aqui, a capa é de uma praia lá do Balneário Camboriú, Taquaras, que eu achei muito linda. Também aqui não tá colorida, mas ela é lindíssima, né? Então, também aqui eu falo muito sobre as águas, né? Aí sobre o dia da água, sobre a importância da água, e aí várias formas de poemas, né, para trabalhar isso. E aqui, esse eu já tenho aqui, esse aqui é o oitavo, que é esse aqui, se tu quiser dar uma Esse olhadinha. aqui, ó. É. Esse aqui é o Celebration, por quê? Porque como eu trabalhei as datas comemorativas, todos os poemas são para alguma data. Claro, como tem muitas datas, eu primei pelas mais importantes. Então, eu começo lá no Ano Novo, né? Que começa o ano, e vai até dezembro, que é o Natal. Então, tem várias datas. Inclusive, o Natal, se tu olhar, é um poema em formato de pinheiro de Natal. Né? E tem vários outros aí. Tem um que é do chimarrão. Eu vi de chimarrão. Olhou aí em abril, né? Chimarrão, macuia Aí, de chimarrão. uma coisa de chimarrão. Então, isso mostra para os Educar alunos. para a ação é outra aqui. Sim, Chimarrão ficou muito bonito. Aqui é uma é, cuia, com a bomba, com sim, tudo imagina, aqui. tu pode fazer várias. Aí eu Claro. pergunto para a criança, o que tu gosta mais? Aí ele Claro. vai desenhar aquilo que ele acha que é interessante, ou vai copiar um desenho e vai encaixar aquela escrita ali dentro. Então fica muito mais prazeroso para a criança entender, ou para quem gosta de desenhar, né? Sim, Quem sim. gosta de escrever, quem gosta de rima. Tem gente que não gosta de rima, e o poema não exige a rima, né? Até aproveitando a oportunidade, a gente como professora sempre tem a mania da explicação, né? Quem gosta muito de explicar é o professor. Então, às vezes o pessoal pergunta, né, qual é a diferença de poesia e poema? É a mesma coisa, né? Porque o livro é de poesia, mas e aí tem poema. Então, o que a gente explica assim bem facilmente para o pessoal entender? Poema é a forma escrita da poesia. Eu estou falando aqui é uma poesia. Ela tem sonoridade, ela tem, né, todo aquele contexto da audição, da fala. Agora, quando eu pego e transcrevo aquilo que eu estou falando, né, para o papel, ele vira um poema. Então, a forma escrita da poesia é o poema, né? Então, essa é a grande diferença que o pessoal às vezes não. Forma escrita da poesia é o poema. É o poema. O Que poema bom, ele é né? escrito. E quando a gente está falando é a poesia, porque Poesia. a poesia tem sonoridade, né? Ou ela tem uma imagem, né? Porque a gente olhando uma foto, ela não tem palavras, não tem Sim. escrita, mas ela é uma É poesia. uma poesia. É uma poesia, né, Dali se faz que a um gente poema. chama poesia visual, né? Daquela foto se faz um poema. Pode fazer. Ou simplesmente tu olhar ela, cada um vai fazer o seu poema. Claro, o seu né? poema. O seu poema. Muito bom. E aí essas datas comemorativas, aí assim, eu tenho uma coisa assim que o pessoal assim sempre fala que eu não aprecio muito. Ah, mas as datas comemorativas são muito comerciais. Eu não gosto das datas comemorativas, mas é que tu tá transformando ela em comercial, porque ninguém te obriga a comprar e ser consumista, né? Claro. Então o que acontece? As datas comemorativas, porque o pessoal também diz assim, né? Ah, no dia da mãe. Ah, mas o dia da mãe é todo dia. Dia do pai é todo dia. Dia do namorado.
mas tu comemora todo dia o dia da tua mãe, tu Não. comemora todo dia o dia do teu namorado, todo dia tu faz uma homenagem especial. É. Então, essa data é uma data especial, de tão especial que ela tem um dia que é onde tu vai poder ter a oportunidade, mesmo que tu esqueça, tu vai alguém te lembrar, de tu homenagear as pessoas queridas, seja ela as profissões que existem, né? A mãe, o pai, o irmão, o namorado, o esposo, né? Seja quem for, Sim. e refletir também das datas, por exemplo, o dia, né, da consciência negra, o dia do autismo, o dia do câncer. São datas que tu não fica falando o dia inteiro, mas que tem que ter uma parada, né? Para a gente poder, hoje mesmo, dia Sim. do livro. Nós não falamos todo dia Parar, no falar livro. alguma coisa sobre o livro. Expor é importante, que isso aí vai o quê? Vai aumentando, é uma sementinha Claro, que tem que claro que é. germinar todo Claro. dia, não é? Então, a data é muito importante. Eu acho Então, importante também. eu trabalho muito. E aí, então, eu trabalhei várias datas, né, nesse sentido. E aqui, já se encaminhando, né, para o quase finalzinho aqui, o 9º livro, então, aí é um livro diferenciado, que não faz parte da coletânea das poesias, que é um livro reflexão, textos e contextos. É um livro só de textos. Por quê? Porque aí eu comecei já a trabalhar com os maiorzinhos, e aí as poesias ele já estava entendendo a leitura, a interpretação, podia trabalhar com textos maiores. Aí eu aventurei trabalhar com vários tipos de texto, que aí tem crônica, tem prosa, tem artigo, mini artigo, para poder eles diferenciar também os tipos de texto que tem, né? Sim. E poder criar, também a partir do cotidiano. Todos os assuntos do cotidiano daquele ano ali foram englobados ali alguns temas, né? Dentro desse livro aqui. E aí, o último aqui, que é esse aqui, que é um brinde à vida, que é da coletânea da poesia. Porque esse da coletânea, ele era para ser todos os anos, mas ele veio outros, mas ele vai agora o ano que vem, sai a outra edição dele de poesia também, que aí eu vou ver qual é o tema que já tem várias. Porque aí o pessoal também me pergunta assim, né? Que é importante, às vezes, o pessoal que está ouvindo, como é que vem a inspiração, né? Como é que tu trabalha a poesia? Como é que isso funciona? As pessoas às vezes têm ideia, eu digo assim, as pessoas são diferentes e os escritores também são diferentes. Então, Yara, escritora Yara, eu trabalho como? Com o celular, eu trabalho com o meu computador, se vem uma inspiração, eu vou lá e coloco as palavras-chave, né? Ou se eu puder escrever, eu já escrevo o que eu pensei. Por quê? Claro. Aí eu vou dar uma dica para vocês, que eu tenho uma memória boa, não estou me gabando, mas eu tenho uma memória boa. E um dia eu acordei pela manhã com uma ideia muito legal. Assim, uma coisa bem legal mesmo, né? E aí eu não sei, eu sempre tenho na minha cabeceira um papel, alguma coisa, celular, e eu pensei assim, não, depois eu vou escrever. Eu não vou esquecer, porque é uma coisa bem legal, eu não vou esquecer. Claro. E não é que eu fui lá, escovei o dente e sumiu. Ah, Sumiu e não vem mais, né? Então, assim, eu sempre não digo. vem, né? Depois a gente tenta puxar e não. Aí eu digo, a ideia é essa, a gente tem uma ideia, ou escreve tudo, se tu consegue escrever o que tu está falando, ou vai lá e faz uma palavra-chave, alguma coisa que vai funcionar. Isso é Sim. muito bom. Mas aí o que acontece? Eu faço um poema, vou lá e coloco num arquivo. Faço outro poema, então eu vou criando um arquivo de poemas. Quando eu vejo que tem uma quantidade, porque esses aqui é 72 páginas, todos eles são 72 páginas. Sim. Por quê? Porque o aluno não gosta de livro grosso. É, claro. Já pensou claro. isso aí também? É. Vou tomar um golinho aqui, porque falando. Vai, fica à vontade. Aí o que acontece? Eu pensei, eu quero que o aluno leia. A minha intenção é que ele aprimore e continue, e depois de pegar o hábito, aí Vai ninguém tira desenvolvendo, mais. claro. Aí ele vai ler 1, 2, 3. Tem que ser É motivado a dar o é primeiro passo. só o primeiro passo. Depois ele se incentiva de uma maneira que não consegue parar mesmo. Aí me verdade. dizia para mim, eu não acreditava, mas é verdade. Então, o livro fininho não assusta ele, né? Ele vai olhar, não, esse aqui eu consigo ler e tal. Aí lê um, aí lê o outro, vai indo. E aí a gente vai partindo já depois para uns maiorzinhos. Esse aqui já é maiorzinho, né? Esse aqui é menorzinho. Então a gente vai criando mecanismos de fazer essa leitura ficar prazerosa, né? E aí então, a partir desse 11º livro, que foi esse aqui, aí veio esse aqui, que é o 12º. O 12º, aliás, aquele ali, esse aqui é o 11º, 12º, aquele ali, de livros diversos, né? Porque aí esse aqui já é uma biografia, que conta a minha história, que conta também, tem fotos, bastante fotos, porque eu tenho muito arquivo de fotos, né? Poesia presente nas fotografias. Já é fotógrafo por natureza, gosta mesmo de tirar gosto. fotografia. Eu ganhei a minha primeira máquina fotográfica. Fez algum curso, alguma coisa Não, nesse sentido? é só na cara e coragem. Na cara e coragem. E sabe assim que a foto, o principal da fotografia, porque aprender todo mundo aprende,
a ferramenta. Sim, claro. Agora, é a É a sensibilidade. sensibilidade. Tu tem que ter sensibilidade. Podemos pegar 3 ou 4 fotógrafos e ter a mesma imagem. Não vai sair igual. Não vai sair Não vai igual. ser igual. É. E a sensibilidade é o que manda muito, que é poesia, né? É o olhar poético através de uma poesia, né? Então, isso aí é que manda muito numa foto bem elaborada em todo sentido, tanto de alegria, como fotos também que a gente tem que registrar os momentos bons e os ruins para a história, né? Aperfeiçoar as coisas ruins, né? Claro. Então, é um livro que conta toda a minha história, para quem tem interesse, né? Memórias do meu escrito, feito pela Alternativa, esse aqui também. E que tem fotografias, que tem textos, que tem depoimentos de alguns colegas, que aí eu fiz questão, como era 10 anos comemorativo, de pegar depoimentos de escritoras e escritores que me conhecem um pouquinho da minha história e tal, o depoimento deles Que aqui, bom. né? Que é importante a gente ter. E Claro, também, claro. aí, a última parte do livro é que conta um pouco quem eu sou também, uma biografia pequenininha, Sim. e algumas comendas e premiações que eu já recebi, né? Que é o reconhecimento do trabalho, que isso é fantástico, né? Pois é, Yara, chegou uma pergunta para nós aqui sobre o livro, Memórias de Seus Escritos, é isso, né? Isso. Qual a memória que você quase não incluiu no livro e por que decidiu deixar no livro? Tem alguma coisa assim que possa atender essa pergunta de alguém que está nos assistindo aí? Assim, ó, esse livro aqui, quando eu fiz ele, e aí eu acho assim que todos nós, eu aconselho que mesmo quem não queira editar um livro, que conte a sua história, nem que seja para sua família, para o seu filho, para você pega até um caderno, porque quando a gente começa a escrever a história da vida da gente, a gente se valoriza muito mais, porque a gente começa a perceber quanta coisa a gente já fez. A gente não tem ideia, muitas vezes, do que a gente já fez. E quando a gente escreve, a gente percebe quão importante a gente é no mundo. Que a gente pode ser um grãozinho, mas esse grãozinho faz a diferença. Sim, sim. Né? Sim. Então, assim, eu aconselho que quem não fez ainda o seu livro, que faça, mesmo que não edite, não precisa editar. Faça Claro, o seu claro, livro ali, um claro. livro artístico, um livro, né, caseiro, mas isso vai ser importante até para sua família, né, para os seus parentes, seus amigos, que é muito importante. E esse livro aqui, quando eu fiz ele, a minha preocupação não foi na pergunta em si, mas assim, como eu tinha medo de deixar alguma coisa de fora, ao contrário, de deixar algum fato importante, de não citar alguém importante, porque aí a pessoa ia ler, ela citou fulano e não me citou, Esse é né? um dos problemas, né? E aí eu tinha Fica medo, difícil. porque tem tantas pessoas importantes na vida da gente, e como é uma história que eu contei desde quando eu nasci, né? Então eu tinha muito receio de magoar alguém ou alguma coisa assim. Aí, para mim, justificar, no final do livro, eu coloquei isso, exatamente isso. Eu peço desculpas se ficou alguma coisa de fora, e Claro. que até fui além, porque eu disse assim, ó, que se alguém se sentiu, né, prejudicado, que eu não contei alguma história, que eu não lembrei, que me conte essa história, que a segunda edição vai vir, né? E que na segunda edição eu completo. Por quê? Claro. Esse livro, ele está com 100 e poucas páginas, e ele chegou a 200 páginas, então ele tinha história para muita, né? Então, o que acontece? Eu cortei por quê? Porque um livro, né, ele é muito caro. Isso aí a gente também tem que falar, quando a gente está falando, hoje é o dia do livro, dia mundial do livro, é o dia da gente valorizar, de parabenizar todos os escritores que têm a cara e a coragem, que a gente sabe que não é fácil, que editar um livro é muito caro, né? E não é culpa das editoras, e sim do processo de edição. Sim, né? sim. O processo de edição é caro. Então, um livro de 200 páginas, ele é muito caro. Então, a gente tem que, às vezes, usar artimanhas, né, de fazer em 2 edições. Sim. Faz uma parte agora, mais tarde, né, a gente faz outra parte. Com né? 120 páginas fica um livro bom, Um livro bom, saudável, né? não é grosso, Um livro que até para que o adolescente também não lê com tranquilidade, né? E até para dar mais vontade de E hoje, saber. com a velocidade que as coisas estão, né? Isso. Coisa muito complexa, o pessoal vai deixando de lado, né? Então a gente tem. Então isso eu falei. Agora o que eu deixei de lado para responder a pergunta? Sim. Eu acho que eu deixei de lado assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu herdei um pouco da minha família assim a questão da alegria, sabe? Eu acho assim que eu primo e comemoro as coisas boas, porque as ruins a gente tem que ter um aprendizado. A gente tem que aprender com as ruins, mas não valorizar as coisas ruins. Então as coisas ruins eu faço de tudo para elas passar o mais breve possível, sem muito alarde.
Já as boas, não. As boas, se for olhar minha vida, pode ser qualquer coisinha, eu comemoro, as pessoas, mas tu vai comemorar? Não, eu comemoro tudo, tudo é comemoração. Agora, as ruins, não. Então, o que eu acho que eu deixaria de fora aqui, deixei de fora, Sim. é, assim, as minúcias dos meus momentos de tristeza. Eu abreviei. Quem olhar aqui vai ver, porque isso aqui é importante também. As pessoas Claro. vê que a gente não tem só As momentos de alegria. memórias, exatamente. Que a gente tem momentos de tristeza e muitas vezes, e muitos amigos meus leram os livros, assim, bah, mas eu não sabia que tinha acontecido isso contigo, eu não sabia que tu tinha passado por isso, eu não sabia que tinha acontecido isso contigo. Por quê? Porque eu não sou de falar as coisas ruins, exatamente, eu sou de valorizar as coisas boas. Claro. As ruins, então eu tive dificuldade até de escrever. Mas assim, como era um livro que era importante também mostrar que eu sou uma pessoa, entre aspas, normal, que eu Sim. também tenho alegrias e tristeza, mas Claro. aí o que eu fiz? Exatamente, eu deixei de fora os detalhes da tristeza eu não tenho. Das alegrias, e pode ver, eu coloquei os mínimos detalhes. Mas dados os momentos de tristeza, eu eliminei, né? Então, eu acho que deixaria de fora os momentos de tristeza. Tá bom. E o Meu Pé de Laranja Urbano? Vamos falar um pouco desse livro? Bom, esse Que- livro aqui é o meu xodó, eu sempre chamo É, ele de meu xodó. Eu sei. Esse livro aqui, ele é muito especial, porque foi o meu primeiro e único livro infantil, vou lançar outro agora em breve. Por quê? Porque exatamente, eu amei tanto ele que eu não quis substituir ele por um bom tempo, porque eu penso assim, ó, às vezes sabe que a pessoa às vezes tem uma sede de lançar livro, tudo bem, acho que cada um tem seu objetivo, Claro. mas eu acho assim que os livros eles têm que também ter uma maturação, porque senão lança um, lança outro, lança outro, lança outro, e aquele livro ele é esquecido. É, Porque no momento que eu lanço outro, esse aqui já começa a ficar esquecido, né? claro. Então eu disse assim, não, ele precisa ser bem divulgado, bem trabalhado, ele já foi trabalhado praticamente em todo o Rio Grande do Sul esse livro. Ele já foi distribuído e no Rio de Janeiro ele foi premiado, né? Em Olha aí. 2022, se eu não me engano, 22 ou 23, ele foi premiado lá no Rio de Janeiro como um livro, né, indicado para área infantil. E aqui atrás, então, tá eu aqui com ele está no meu quintal, Sim. né? E é um livro, então, como eu falei, se o leitor pegar a página dele e transcrever os versos, né? Porque aí o que eu fiz, ó? 2 versos em cada página e uma imagem. Por quê? Porque eu vou atingir todas as idades. Se eu pegar aquele que não sabe ler ainda, através da imagem e de uma fala, ele vai saber. Por que caixa alta? Porque a criança que está começando a ser alfabetizada É na caixa alta. é na caixa alta. É Então, verdade. já vai. E o adulto não tem problema com Sim, caixa alta. Aliás, claro. eu amo caixa alta. É. Outro dia eu estava fazendo uns textos, no dia a dia eu escrevo tudo caixa alta. E o pessoal, mas por que tu escreve caixa alta, né? Porque dá a impressão que tu está falando alto, que tem aquela história. Olha, eu amo caixa alta, eu não sei, eu me criei escrevendo e gostei, e eu prefiro escrever caixa alta do que a cursiva, né? Sim. Mas claro que eu escrevo do outro tipo. Então, aqui as imagens, né? Contando a história dele. Aí, se pegar, então, esses 2 versos sempre e passar numa folha, vai ver que é uma poesia que eu fiz para homenagear o meu pé de laranja. Então, eu fiz a poesia e depois que eu li, eu pensei, mas isso aqui pode ser transformado num livro. E as imagens do meu livro, elas são feitas pelo Rodrigo Subtil, que era um acadêmico de pedagogia que fazia desenhos, né, maravilhosos. Sim. E aí eu fiz uma parceria com ele, perguntei se ele queria ilustrar o livro. Mas aí, assim, como eu e ele eram inexperientes, eu estava começando a minha carreira e ele também, ele desenhou o que eu traduzi. Sim. Eu criei a imagem e ele foi a minha mão, né? Sim. Então foi uma parceria muito interessante para ele e para mim, né? Então foi bem legal o primeiro trabalho. Hoje ele já tem vários trabalhos e tudo, né? Mas eu e ele fizemos uma parceria, os 2 novatos, né? Na área, foi bem interessante. Então aqui conta um pouquinho que a laranjeira está no meu quintal, que os passarinhos vão, que as laranjeiras, a flor de laranjeira, eu amo a flor de laranjeira, né? E aí, assim, o que eu faço? Eu estou sempre tirando fotos da laranjeira e acompanhando todos os anos a evolução dela. E aí eu tenho uma contação de história que eu faço nas escolas de ensino fundamental finais, que os alunos já são maiores, que eu passo as imagens da laranjeira contando a história. É uma forma diferente de contação de história. Sim. Já os pequenininhos a gente faz a gente coloca a vestimenta, ou eu tenho um chapéu de frutas, eu fiz uma laranjeira pequenininha de madeira, aonde eles podem colocar as florzinhas e tirar e depois colocar as laranjinhas, né? Foi fabricada de um artesanato, né? Tinha uma vizinha minha que também fazia artesanatos maravilhosos e eu pedi para ela criar uma laranjeira e as florzinhas, as abelhas, as borboletas e as crianças colocam na árvore. Então é muito interessante. Então são formas que a gente tem que fazer
de desenvolver a leitura para idades diferentes, né? E aí, então, aqui conta, depois ela com as laranjas, né? E aí a importância da laranja, né? Que a laranja tem vitamina, que a laranja ela é importante para a saúde. E aí as formas que tu pode ter, né? Pode ter suco de laranja, pode ter bolo de laranja com o quê? Cobertura de chocolate, né? Claro. E laranja, né? É fruta, né? Em si, e também, né? Suco e na merenda, né? E aí aqui termino dizendo: o meu pé de laranja é especial, faz parte da natureza que é essencial. E aí aqui uma imagem que ficou até parecida comigo quando era mais adolescente aqui, ó. E aí o que bom, hein? acontece? Esse livro aqui, ele tem duas histórias, se pensar. Porque aqui, ó, Itaciro, ó, bem na frente, eu sempre digo para os professores, a palavra da autora. Aqui na palavra da autora, ele, como eu não tinha experiência, ele dava para ser 2 livros. Sim. Porque aqui eu conto como nasceu o meu pé de laranja. E dentro eu fiz a poesia contando como é que é o dia a dia dele. Aqui eu conto que eu e minha mãe plantamos uma sementinha numa lata e eu morava num apartamento no centro da cidade. E ela foi crescendo, crescendo na varanda e já estava alcançando o teto. E aí nisso acabou que coincidiu com o prazo que eu me mudei para onde eu estou hoje, morando, e aí a gente passou ela para o terreno e ele está lá até hoje. Muitos anos, né? Eu digo que eu não digo a idade dele para não dizer a minha idade, né? Porque ele é quase a minha idade, eu sou um Que pouquinho bom, mais velha que ele. Pode colocar aqui, ó. Coloca aí para ficar. O pessoal Esse é fica. o meu xodó. Vamos falar sobre. E por que ele é o meu pé de laranja urbano? Porque ele está na cidade, Tá na né? cidade. Nasceu num Um apartamento. apartamento. Já viu um pé Uma de laranja nascer? sementinha, colocou no algodão E com não água, não é deixou. enxerto, né? Não é enxerto, Não né? é enxerto, Não é enxerto. Ele é laranja comum. Que coisa. É. E tá agora, essa época agora ele tá. Maio vai dar. O ano passado, sabe que foi o primeiro ano. Porque como o nosso clima foi complicado ano passado, né? Boa. Sabe que o ano passado foi o primeiro ano de todos esses anos dele que ele não deu, praticamente deu meia dúzia de laranja. Ele tá cheio agora. Ele sempre dá laranja, que assim, ó. Aí eu tenho um projeto lá na faculdade, lá no centro universitário, que a gente colhe as laranjas, tá? Para nós, os mais de casa. Meus colegas todos ganham um saquinho de laranja e ainda sobra e eu dou para os asilos e nas escolas. De tanta laranja que ele produz. E quantos anos? Ele já está idoso, né? Sim, sim. Vamos falar então um pouco sobre a miscelânea, sentimentos e palavras, né? Porque nós já estamos passando 48 minutos, viu como passa rápido aqui? Viu só, ainda bem que está no último já, né? E aí? Esse aqui também é um livro diferente, e também né? tem um questionamento de um leitor aqui, viu? Vamos lá. Sobre o livro Miscelânea, tem algo que só os leitores atentos vão captar? Olha a pergunta. Só para deixar para te responder aí. Junto olha, já começando pela capa, Itaciro, olha aqui, ó. A capa é, não sei se o pessoal vai perceber, mas é o mapa do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui, ó, é miscelânea, sentimentos e palavras. E dentro do mapa do Rio Grande do Sul, o que que tem? As palavras que nós mais usamos durante a enchente de maio de 2024. Então, aqui se pensar, ó, trabalho voluntário, carinho, otimismo, empatia, oração, reconstrução, gratidão, amor, esperança. Então, isso se o leitor tem que ter uma percepção para ver que foram as palavras que nós mais usamos, né? Sim. Na época da enchente de 2024. E aqui, esse livro, exatamente, miscelânea de sentimentos, porque a gente sentiu alegria quando foi salvo as pessoas, quando a gente conseguiu salvar muita gente. A gente sentiu muita tristeza, muito medo, muita angústia, muita, né, ansiedade, muita insegurança. Então, tudo isso é uma miscelânea que passou na nossa cabeça durante principalmente naqueles 40 dias, Sim. né? Que claro que a gente sofreu muito depois, mas aqueles 40 dias foram terríveis, né? Então, esse livro aqui, ele surgiu, eu não lancei nenhum livro durante o ano que a gente estava, não tinha nem condições, né? Nem as editoras não tinham condições, e nem a gente não tinha cabeça, né? Então, no fim do ano que eu consegui aprontar esse livro, que foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, aonde... Ó, bati aqui sem querer. Não. Aonde que esse livro aqui, toda a renda dele, a parte da renda dele é para compra de livros novos
para as bibliotecas, que agora eu vou começar a entregar agora em Canoas, eu vou agendar na secretaria para entregar os livros que a gente conseguiu tanto recolher como comprar também. Esse livro aqui é doado para todas as escolas, né, que foram atingidas. Aliás, todos os meus livros eu distribuo às bibliotecas, às cidades que eu visito e as cidades da minha região, todas elas recebem gratuitamente livro para as bibliotecas públicas, principalmente, e as escolas que eu visito também, porque é a minha contribuição para a gente poder, né, evoluir nesse processo da leitura e da escrita, porque elas andam de mão dada, né? A escrita e a leitura Sim, são irmãs gêmeas, né? exato. Então, é um livro que foi feito com esse intuito. Então, ele traz aqui um pouco histórico do que nós passamos através dos poemas, dos textos, porque aí é um livro diferente. Ele tem prosa poética, ele tem frases, ele tem 40 frases, que foram os 40 dias que a gente trabalhou frases, que eu gosto muito de frases também, né? Sim. Então, frases, ele tem poesia, ele tem crônica, ele tem de tudo um pouco. E tem mini conto, que é aquilo que eu estava falando, o escritor tem que estar se aprimorando. Eu sempre tinha vontade de entender o que era o mini conto. Porque o conto a gente sabe, né? Mas o que é um mini conto? E aí o mini conto eu adorei por quê? Porque ele é desafiador. Porque o mini conto, quanto menos palavras e versos tu usar e traduzir toda uma história, ele é mais fantástico. Então, às vezes tu pega um conto de 4, 3 linhas que te conta uma história enorme. Sim, é verdade. Então, esse é o potencial de tu sintetizar textos grandes em pequenos com sentido. Então, eu fiz o quê? Oficina de poesia e aí trabalhei algumas aqui. Então, esse livro, ele tem um pouco de tudo, né? E trabalhando essa questão do que nós passamos. Nós passamos a questão, né, de tristezas, alegrias, mas o importante de tudo é que nós vencemos, estamos aqui contando, né? E aqui vai ficar registrado para aqueles que eram muito pequenos, que não vão lembrar da história como é que foi. Então, isso aqui é um livro que registra, através da literatura, o que nós passamos, em sentimentos, em palavras, né? A pessoa lendo aqui vai ter uma cronologia do que a gente viveu aqui e como a gente que venceu, como que a gente venceu isso aqui, né? Então, é um livro assim que realmente foi muito bem editado pela Ilma também, é um livro muito bonito. Feito pela Alternativa também, é? Pela Alternativa, esse aqui também. Eu gostei muito do trabalho da Ilma, foi o primeiro trabalho que eu fiz com ela, foi esse aqui. Né? Esses outros aqui também eu gosto muito, foi uma parceria que eu fiz muito grande com a Evan Graff, não sei se tu conhece a Evan Graff. Sim. A Evan Graff também é uma editora aqui de Porto Alegre muito boa, e que eu fiz uma parceria muito boa com o Evandro também estava começando como editor, e eu digo assim, são coisas históricas na vida da gente, que a gente acha pessoas que também estão iniciando, e se a gente dá as mãos e vai em frente. Então, essa coletânea sempre eu faço com ele, e agora esses outros diversos com a Ilma, que eu gostei muito do trabalho dela também, né? É isso aí. Mas o tempo passou, né? Ficamos 53 minutos conversando, a ideia era 40, mas prolongamos porque foi um assunto muito interessante, é bom saber, e acho que a partir de hoje nós vamos saber um pouco mais da Yara Schmeigel. É meio difícil da gente gravar o sobrenome, mas Schmeigel. Yara, uma satisfação ter recebido você aqui. O nosso projeto, como sabe, foi criado agora, na última Feira do Livro, né? E nós estamos tentando concretizar cada vez mais essa ideia para colocar aí a voz do escritor independente para todos. Mas, por último, eu quero deixar as tuas considerações finais e se perguntar se você lançará algum livro na próxima feira que teremos agora, no mês de novembro de 2025. Olha, eu estou primando, né, desde 2012 para cá, sempre lançar um livro, né, 1 até 2, eu lancei, participo de coletâneas, e como eu já falei, vou participar dessa coletânea aqui da Bahia, lá em março do ano que vem, mas esse livro também já é lançado aqui no Rio Grande do Sul também. E os meus projetos, meu solo, eu tenho um romance que está a caminho, só que o romance vai ser o meu primeiro, e o primeiro sempre é mais difícil. Eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, não sei se eu apronto esse ano, porque eu estou com uma incumbência muito grande esse ano, que o meu primeiro projeto oficial é um livro contando a história da minha instituição, né? Eu e o Carlos, a gente tem uma sociedade, o meu filho faz parte também, que é a Serve, né? Projetos e Cursos. E a Serve faz 25 anos, né, esse ano, e então eu estou incumbida de contar essa história através de um livro. Então, o meu primeiro projeto que eu dou prioridade é este livro. Sim. E eu estou com um projeto desde o ano passado, que já está em andamento, que é um livro novo, também uma coletânea que eu quero lançar, para todos, até aqueles professores que estão nos ouvindo, que tiverem interesse, entrar em contato através das minhas mídias, que é Yara Schmeigel, tanto Instagram, Facebook,
o Threads e outros mais, que é um projeto que eu tenho assim, ó, porque como eu trabalhei 26 anos em sala de aula, a gente sabe da dificuldade que os professores fazem, tanto para o incentivo da leitura, como também para trabalhar temas que não têm muito, né, uma biografia, né, atualizada, ou até mesmo para dar um apoio. Então, eu estou solicitando para aqueles professores que têm algum case de sucesso na sua escola, né, que trabalhou algum tema que era difícil e conseguiu resolver, que a gente traduza isso para textos e colocar em livros para apoiar mais pessoas, né? Muito bom, Então, muito é um bom. projeto que eu quero começar com alguns professores Ótimo, ótimo. e que ele perpetue todos os anos com outros Sim, assuntos, né? Ele vai sim. ter a primeira edição, a segunda e a terceira, com outros assuntos e até mesmo, às vezes, o mesmo tema ampliado, né? Dando mais... Por exemplo, a gente trabalha o autismo. O autismo, ele tem muito assunto, então não é um livro só que a gente vai esgotar aquele assunto. Claro. Então, a gente vai trabalhar uma parte do autismo agora, no outro ano a gente trabalha outro, mas se Deus quiser, eu quero ver se esse ano ainda eu dou, né, uma forçadinha e eu consigo lançar, porque era para lançar ano passado, mas ano passado ninguém tinha condições de lançar livro, mas já tem alguns textos prontos, né? Então eu acredito que eu vou conseguir fazer esse lançamento com alguns professores, Sim. mas eu quero assim que o ano que vem, né, ele dê seguimento e todos os anos a gente consiga, né, fazer. E também esse ano, eu quero ver se der tempo também, eu quero lançar o segundo livro infantil, né? Esse é um projeto Sim. que é uma homenagem para as crianças aí, principalmente para meus netos aí. Que bom. Eu tenho 3 netos hoje. Olha aí, viu? Que bom, é uma bênção, né? Uma benção, a benção é uma benção assim mesmo. Olha, eu sempre digo assim, eu sempre tive, né, uma paixão e queria muito ser vó. E graças a Deus, Deus me abençoou, porque eu tenho um filho só, né? Não Sim, por minha sim. vontade, mas tenho um só. E ele me deu 3 netos, né? Então, estou muito feliz, me sentindo muito abençoada mesmo em todo sentido. Aliás, eu me sinto uma pessoa abençoada, que graças a Deus meus sonhos, né, eu tenho realizado com frequência aí. Que bom. Isso é muito bom, né? Eu fico muito feliz de ter entrevistado aí a nossa colega, a escritora Yara, e dizer que o nosso podcast Café com Letra está à disposição. No momento que quiser vir aqui fazer algum lançamento, alguma coisa, Ai, que só bom. nos avisar, nos adaptar, né, no teu deslocamento, Sim, né? só tem essa Porque viagem que complica um pouquinho. eu sei. Eu realmente eu não gosto tinha muito. compreendido que era isso, né? Mas aí deu certo. Sim, E eu deu. tenho certeza que vai ser um dos melhores programas que a gente já fez aqui. Foi um bate-papo legal, porque este é o objetivo do podcast, né? Deixar que o escritor explane a sua vida, os seus objetivos, os seus propósitos e tal. Então, muito obrigado pela tua vinda aqui e as portas estarão abertas sempre. Não, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, obrigado por mais um oferecimento, né? Com certeza vou voltar, Vai porque sim. eu acho que a gente tem que divulgar o que é bom, né? A Exatamente. gente tem muita coisa boa na literatura e tem que divulgar. E eu acho que eu não podia deixar de finalizar, então, homenageando, né, o Dia do Livro. Dia Hoje do é o Dia Livro. Mundial do Livro. Exato. E como uma boa escritora e poeta, aí eu vou fazer, né? Então, vou falar sobre um poeminha que eu tenho pequeno, porque eu gosto muito de poeminha pequena. Eu e o Mário Quintana gostamos de poeminhas, né? Que diz assim: livro, livro, livrinho, livrão, onde voo mais alto que um avião. Livro, livrinho, livrão, com o livro nas mãos não tem solidão. Acalmo a mente e liberto o coração. Parabéns a todos os escritores, que a gente sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho às vezes, muitas vezes solitário, mas vocês estão todos de parabéns, nós estamos todos de parabéns, porque o livro é essencial para todos nós. Muito obrigada e muito sucesso para esse programa aqui, viu? Muito obrigado. Até a próxima edição.